Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Esperança e Mistério. Vinheta. Meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião. E nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de meditação. Eu já falei um pouquinho a respeito disso em outros vídeos, mas aqui eu quero dar uma aprofundada em alguns aspectos. Como sempre, lembrando que esse vídeo não tem nada a ver com psicologia, aqui é apenas eu pensando a respeito da vida e da espiritualidade. E se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, saber um pouco mais a respeito de mim, pode entrar no meu site www.esperancemistério.com.br. Lá tem link para os meus artigos, para o meu mestrado e também dá para baixar os livros que eu escrevi, de graça. Vamos para os slides? Slide 1. Tipos de meditação. 1.1. Existem vários tipos de meditação. De maneira geral, podemos dividir as meditações de acordo com seus objetivos. Temos meditação para 1.2. Treinar a mente. O objetivo é melhorar a concentração, dar resposta aos pensamentos e assim por diante. 1.3. Nos revelar nosso eu verdadeiro. O objetivo é percebermos quem somos nós, além de nossos pensamentos. 1.4. Cuidar do corpo energético. O objetivo é trabalhar as energias do nosso corpo. 1.5. Se conectar com determinadas frequências. O objetivo é alcançar frequências como a experiência mística, a paz e assim por diante. 1.6. Alterações no mundo material. Os objetivos são coisas como ficar rico, encontrar um namorado e coisas do tipo. Slide 02. Tipos de objetos de meditação. 2.1. Sensações corporais. 2.2. Ideias e imagens. 2.3. A consciência ampla. 2.4. Práticas corporais e mantras. Slide 03. Uma introdução geral para as meditações. 3.1. Pedir ajuda espiritual, proteção e limpar o ambiente. 3.2. Orientar a respeito da postura. 3.3. Falar sobre o objetivo da meditação. 3.4. A natureza da mente. 3.5. Como lidar com pensamentos, passado, presente, futuro, os outros, rótulos, imagens e sensações. 3.6. Estabelecer o ponto de apoio da meditação. 3.7. Meditar. 3.8. Agradecer. Bom, pessoal, eu acho importante começar falando que meditação é uma coisa extremamente diversa. Falar meditação é igual falar esporte. É um termo muito genérico. Da mesma maneira como esporte pode ser desde jogar xadrez até lutar boxe, a meditação refere a uma variedade muito grande de práticas. Eu vou colocar aqui alguns objetivos gerais que a meditação pode ter para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre o que é a meditação. O primeiro tipo de meditação que eu quero trazer para vocês é a meditação que tem como objetivo treinar a mente. Que é aquela coisa, treinar a concentração, treinar a resposta para os pensamentos. Isso é muito importante porque, de um lado, é o fundamento de praticamente todo tipo de meditação, a gente conseguir manter a concentração. Por outro lado, essas habilidades, elas são úteis na vida de maneira geral. E eu considero que a única maneira que a gente tem de desenvolver essas habilidades é por meio do treino. A nossa mente, da maneira como eu entendo ela não é lógica, ela não é racional. Ela vai se lapidando por meio do esforço e da prática repetida. Então, se tem algum pensamento que está me incomodando e eu quero dar uma resposta para esse pensamento, em determinada medida, é importante praticar
sempre que vier esse pensamento, eu dar essa resposta para ele. Então, essa meditação mais voltada para a concentração e para dar resposta aos pensamentos, ela é a meditação para desenvolver a nossa mente e as suas capacidades. Um outro objetivo que eu acho bem interessante da meditação é revelar para a gente o nosso eu verdadeiro, o nosso eu mais profundo. A gente é muito acostumado a considerar que o nosso eu é o nosso corpo, são as nossas memórias, são os nossos pensamentos, sendo que a gente pode entender que o nosso eu mais profundo é a consciência. Mesmo quando para um pouquinho os pensamentos, a gente vê que tem uma coisa maior que é a gente. É muito difícil a gente pensar que a gente possa ser alguma coisa que não seja uma consciência. E por meio da meditação, a gente pode, de alguma maneira, tentar experimentar esse eu mais profundo, esse eu que está além dos pensamentos. Uma outra prática que está bastante associada com a meditação é a gente cuidar do nosso corpo energético. Da maneira como eu entendo, o nosso corpo energético, ele responde a algumas coisas, como, por exemplo, respiração, prática corporal, pensamento simbólico. Na meditação, a gente pode usar esses elementos para ir harmonizando o nosso corpo energético, fazendo com que a energia flua de uma maneira mais tranquila. Então, a meditação ela pode ser uma boa ferramenta para a gente fazer como se fosse uma higiene do nosso corpo energético. Assim como a gente acorda e escova os dentes para fazer uma higiene na nossa boca, a meditação também pode ser uma ferramenta de uma higiene e desenvolvimento energético. Um outro aspecto que eu acho muito importante da meditação é a gente se conectar com determinadas frequências. É uma parte bem importante de todo o meu sistema de pensamento que o que existe de mais precioso na nossa vida é a gente conseguir se conectar com a frequência da experiência mística. Igual eu já falei bastante em outros vídeos, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Mas eu acredito que a meditação é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir se conectar com esses estados mentais mais profundos. E uma coisa que é bem importante é que a nossa mente, ela trabalha por repetição. Tudo aquilo que a gente faz várias vezes, a gente tende a ficar melhor. Eu nunca joguei tênis. Se eu começar a jogar tênis, com o passar do tempo eu vou ficar melhor em jogar tênis. É a mesma coisa se conectar, por exemplo, com a experiência mística, sentir a presença do sagrado e tudo mais. Quanto mais eu praticar me conectar com essa frequência, mais fácil vai ficando. É claro que é sempre muito complicado ter uma experiência mística, completa e profunda. Mas a gente pode ir se aproximando devagarzinho, ter essa experiência em alguns níveis mais superficiais. E por fim, vale lembrar a meditação como uma ferramenta para mudar coisas materiais. Tem gente que medita em determinada entidade para ganhar dinheiro, para arrumar namorado, e todas essas coisas bem do nosso mundo concreto. Eu não sei se dá certo. Eu não sei se a gente ficar meditando vai fazer com que a gente ganhe dinheiro, ou que encontre um namorado, ou coisas do tipo. Mas, de qualquer maneira, as coisas materiais elas são muito passageiras, né? Nada dura muito tempo. Então, eu acho que vale mais a pena a gente meditar em coisas como buscar o transcendente do que meditar em coisas muito materiais. E essa aula continua no próximo vídeo. Lá, eu falo de outros temas relacionados à meditação, como objetos de apoio para a meditação e como lidar com os principais problemas que ocorrem enquanto estamos meditando.